Se você aqui acessou esse canal, hoje nós vamos abordar Entendendo o Luto. Se você teve interesse neste curso, talvez seja porque deseja ajudar alguém que trilha pela solitária jornada da dor, ou quem sabe você mesmo está vivenciando um luto. Esse breve curso abordará o que é luto, as suas diferentes fases, recursos para o seu enfrentamento, bem como orientações de suporte a pessoas que perderam alguém, assim como a esperança e o consolo em Deus visando a superação da perda. Essas nossas conversas não têm a pretensão de esclarecer tudo sobre o luto e o impacto dele nas mais diferentes faixas etárias e também os mais diferentes tipos de lutos. A nossa abordagem será geral, porém com conteúdo bem relevante. Temos vivido a experiência de acolher, de estar junto, de respeitar diferentes sentimentos de pessoas que experienciam a dor de uma perda, ajudando-as a conviver com a realidade na tentativa de seguir em frente. Aqui você terá orientações, escutará histórias e experiências que visam jorrar luz sobre esse evento que normalmente tira por um tempo a vida do seu eixo. O que seria então um luto? Tente você responder a essa pergunta. Luto é tudo aquilo que envolve perda de vínculo com algo ou com alguém. No livro O Aconselhamento Bíblico, o psicólogo cristão Gary Collins considera o luto como uma reação normal diante da perda de uma pessoa, perda de um objeto ou de uma oportunidade que eram importantes para ela. De certo modo, qualquer perda pode provocar sofrimento. Um divórcio, uma aposentadoria quando se perde vínculos com colegas de trabalho, a amputação de um membro do corpo, a partida de um filho para estudar em outra cidade, outro estado, até mesmo outro país, a mudança de moradia e consequente mudança de vizinhança e quebra de vínculos com aqueles amigos que você tinha ali, a perda de um bem valioso, até mesmo a morte de um animalzinho de estimação, a reprovação em um concurso ou numa tão esperada vaga de emprego, entre outros. Embora esses sejam diferentes tipos de luto, mas aqui nesse curso nós utilizaremos luto como no sentido de uma dor causada pela morte de alguém. Como podemos entender essa dor para lidar com ela? É importante destacar que o processo de luto não é um pacote pronto. As pessoas são diferentes, lamentam e atravessam o luto de formas distintas. Isso porque a dor é um caminho solitário, o caminho de cada um. Por conta da Covid-19, o luto traz um cenário inimaginável para uma etapa da vida que já é naturalmente desafiadora, que é o luto. Em tempo de pandemia é traumático porque a família não tem acesso a pacientes internados em UTIs, sendo impossibilitada de estar perto, de segurar a mão ou mesmo dizer algo necessário que gostaria naqueles momentos finais. Quando então ocorre o falecimento por Covid, as restrições devido aos riscos de contaminação geram danos no processo de despedida. Assim como a adolescência, o casamento, o funeral tem seu rito de passagem. Em nossa cultura, o círculo da vida se fecha com os amigos presentes no velório, abraçando os familiares. O fato de os amigos estarem impedidos desse cerimonial de adeus, somado às restrições para uma cerimônia religiosa que contenha cânticos, que conforta, que traz esperança, tudo isso terá implicações desafiadoras para o processo de elaboração e de superação do luto. O luto já é difícil e com a Covid-19 tornou-se mais difícil ainda. Luto
É como uma onda de dor e de sofrimento, mágoa e medo, ira e culpa, solidão e desespero que envolve a perda. Além da saudade para lidar com uma ausência sempre presente, quem vivencia a perda teve a história modificada e precisa agora de tempo para se reestruturar, para construir o seu caminho numa estrada sem mapas. Quais seriam então as reações mais comuns no processo de luto? O que é que acontece na vida da pessoa, na sua mente, nas suas emoções, no seu organismo, na sua espiritualidade? O luto é um processo de adaptação esperado após a partida de alguém. É um período de transição com mudanças na rotina e novos papéis dentro do núcleo familiar. Cada um vivencia o luto de forma diferente e única, como já dissemos, podendo gerar sentimentos e comportamentos diversos, afetando áreas da vida também diferentes. O sofrimento do luto vem numa espécie de ondas súbitas que enfraquecem os joelhos, embaçam os olhos e sacodem o cotidiano da vida. Podem ser observadas reações então espirituais, emocionais, físicas, cognitivas e comportamentais que podem durar alguns dias ou mesmo meses. As pessoas enlutadas têm sérias dúvidas, dentre elas, como ficará minha vida daqui para diante? Como posso me sentir seguro em um mundo como este? Quem sou eu agora que esta morte me aconteceu? Os sintomas que marcam o luto nem sempre aparecem, tampouco podem ser ordenados numa sequência rígida de que tem que ser daquele jeito, mas geralmente esses efeitos, um ou mais, em diferente intensidade e duração, se fazem presente durante a elaboração do luto. Deixe-me falar primeiramente sobre as sensações físicas. Para muitas pessoas, os primeiros meses após a perda de um ente querido trazem dificuldades de ordem física. Sensação de vazio no estômago, aperto no peito, nó na garganta, fraqueza muscular, boca seca. Pode ocorrer cansaço e fraqueza diante do menor esforço em algum tipo de serviço em casa, dores de cabeça, sensação de desmaio, perda de apetite ou de insônia, ou o inverso disso, muito apetite e muito sono. Alguns perdem o gosto pelas coisas, tornam-se desorganizados e sentem que até mesmo as atividades mais simples agora requerem um grande esforço e um considerável gasto de energia. Ocorre um aumento de coisas que precisam ser feitas, envolvendo papéis pertinentes ao luto, exatamente quando a pessoa enlutada está com menos disposição. O luto pode elevar o nível de estresse num período em que as pessoas se encontram menos capazes de resistir. O luto afeta a maneira como a pessoa se sente no seu modo de pensar. A tristeza profunda, o sentimento de solidão, de ansiedade, o vazio interior, culpa, raiva, irritabilidade, afastamento de outras pessoas, dificuldade de concentração, sonhos e pesadelos com o morto, sensação de solidão, alterações de pensamento, com ou sem alucinações visuais, auditivas, que é ver ou escutar a voz de quem morreu. Podem ocorrer. Como C.S. Lewis observou, os sintomas do luto vêm em ondas e raramente se manifestam todos ao mesmo tempo. Mas com o passar dos dias, eles tendem a desaparecer. Mas às vezes, eles retornam com uma intensidade renovada, quando menos se espera. A tristeza é uma ferida que precisa de atenção para que ela possa ser curada. Penetrar então na tristeza e vivenciá-la significa encarar os sentimentos de modo aberto e honesto. É preciso coragem para suportar e aceitar esses sentimentos pelo tempo que for necessário, para que a ferida seja curada e essa dor não incomode tempos depois.
A saudade, quando sentida, não é qualquer uma, ou só mais uma. É aquela, a mais dolorida que pode existir. A morte de um ente querido é também um rompimento social de grandes proporções. Por exemplo, quando um marido ou a esposa morre, há a exigência de aprender a se relacionar com os outros como um adulto que não é mais solteiro e que passa a ter uma nova identidade que estará sendo construída e que exige cumprir novas obrigações para as quais nem sempre a pessoa está preparada. Envolvendo ou não herança, não é raro que o relacionamento com a família, de uma maneira mais ampla, sofra tensões inesperadas. Uma viúva pode também se sentir sem jeito quando convidada por amigos com os quais eles costumavam se reunir, mas agora ela está sozinha e ela se sente uma peça fora daquele quebra-cabeça. Para evitar a dor emocional de algumas dessas tensões, pessoas que estão em luto geralmente se afastam de outros. Por vezes, um enlutado perde a sua fonte de proteção, ficando exposto a situações em que terá que desempenhar esses papéis e responsabilidades que fazem com que pense: o que será de mim? O que será da minha família? Como vou me manter financeiramente? Dúvidas como essa, é como se ele estivesse caminhando sobre uma ponte móvel, sentindo o medo e a ansiedade de que ela possa cair. Alguns enlutados nos disseram de como é difícil iniciar mais um dia, abrir os olhos pela manhã e se dar conta de que aquela pessoa querida não está ali ao lado, na cama ou na casa. A luta do luto é para não deixar que a morte leve nada mais além do que ela já levou. O luto afeta também o relacionamento da pessoa com Deus. Alguns se revoltam com ele. Eu tenho que ser sincera com aquilo que Deus sabe, disse certa mulher. Eu me revoltei com ele, pois meu marido dedicou a vida toda à igreja e Deus não impediu que num processo de enfermidade ele não morresse. Uma mãe que perdeu o filho ainda jovem disse: não nego que perdi a conta de quantas vezes perguntei a Deus por quê. O luto é o preço que se paga por amar alguém, mas é um preço muito elevado. É um transbordamento de angústia, como desabafa o escritor inglês C.S. Lewis em A Anatomia de uma Dor, livro em que ele derrama sua raiva, sua amargura de Deus, o medo e a solidão após a morte da esposa nos primeiros anos de casamento. A expressão da raiva pelo desamparo sentido é uma parte necessária na elaboração do luto. Tim Keller, em um artigo recente para uma revista norte-americana, disse que, ao aconselhar outros em momentos de perda, uma das primeiras coisas que aprendi, diz ele, foi que, em tempos de crise, a fé religiosa não provê consolo automático. A crença em Deus e na vida depois da morte não se torna espontaneamente consoladora nem existencialmente fortalecedora. Diante disso, enquanto alguns se enfraquecem espiritualmente quando diante do luto, outros, contudo, relatam que foi a fé em Deus e o relacionamento de amizade numa comunidade de fé que os fez sobreviver àquela dor. Nossas próprias dúvidas, questionamentos, revoltas e angústias fazem parte da nossa aproximação e conhecimento do Senhor. Aliás, ele prefere a dúvida sincera à fé fingida. Aquele que perdeu a quem ama não só vive o seu luto a cada dia interminável, como também vive a cada dia pensando sobre o que é viver todos os dias em luto. Pensar no luto é pensar o impensável, é permitir, é ser revisitado por uma dor que parece não ter fim. O luto é para sempre,
mas a dor não precisa paralisar a vida para sempre. De modo geral, o luto passará, mesmo que isso possa ser difícil de acreditar. Se vários dos sintomas mencionados, porém, persistirem por meses e ultrapassar o primeiro ano, pode ser que o luto ainda não tenha terminado ou esteja se tornando um luto complicado. O luto é tido como complicado quando ocorre uma desorganização prolongada que impossibilita a retomada de atividades e a aceitação de perdas, impossibilitando gerir a vida como antes. É como se o enlutado ficasse paralisado naquele estado, não apresentando melhora no decorrer do tempo. De modo geral, o luto costuma terminar dentro de 1 ou 2 anos. Quando o luto é complicado, o enlutado pode apresentar comportamentos então negativos, sendo que nenhum deles era visível antes de ocorrer o luto. É bom que se diga que o luto não é um obstáculo que deve ser superado. É antes uma experiência da maior importância que precisa ser vivenciada para que seu significado seja construído e entendido. À medida que a realidade do luto vai se tornando evidente, deixando as suas marcas, a negação de que aquela morte aconteceu vai se enfraquecendo e por conta disso esse contato com a realidade vai fazendo com que o pesar, a tristeza se intensifica e aumenta. Depois, em geral, oscila durante as próximas semanas ou meses numa espécie de montanha russa emocional. Recomeçar então aponta e lembra que houve uma interrupção não planejada e menos ainda desejada, porém que como um raio atingiu a caminhada. Recomeçar significa ter que retomar o caminho com uma ausência e que não é uma ausência qualquer. Em meio às dores de um luto, a condição de ver a estrada fica prejudicada. Toda pessoa tem um caminho que ainda não seguiu, e quando ela encontra esse caminho, segue por essa estrada como consegue, não como deveria. A ausência de quem foi muda a vida de quem ainda caminha. Por isso que ressignificar ou dar um novo significado é ver a vida de outra maneira, é abrir-se à possibilidade de mudanças. Às vezes, é preciso fazer as pazes com a própria história, com aquilo que aconteceu. Não há como mudar aquilo que já ocorreu. Contudo, o enlutado pode modificar o modo de olhar a vida a partir daquela pessoa a quem ele perdeu. A saudade vai durar a vida toda, mas chegará o tempo em que já não doerá tanto, a ponto de tirar o equilíbrio. Com o tempo, os olhos voltam a enxergar o horizonte e as mãos conseguem até mesmo pintar um sol, desenhar um sol num dia nublado. A rotina precisa ser retomada ou estabelecida uma nova. O luto levanta um período crítico de solidão. É quando absolutamente tudo, qualquer ato, qualquer tentativa de retomar antigos costumes, denuncia a ausência de quem se foi. Nesse momento é que a dor costuma se tornar aguda, intensa, forte. É quando a ferida parece estar escancarada. A primeira coisa a fazer é permitir-se viver o luto, deixar-se estar triste, admitir o cansaço físico, mental, não tentar ser mais forte do que é ser possível nessas horas, pois há tempo para tudo nessa vida, como diz o sábio Salomão no Eclesiastes. A duração do luto não é o mais importante. Sempre ele será mais prolongado do que se acredita ser possível suportar. E ainda assim, se é surpreendido pela quantidade de dor, de desamparo e do sentimento de abandono. Por isso, e outras coisas,
É de grande ajuda o enlutado se aproximar de uma pessoa amiga, com quem possa conversar sobre a sua perda e enfrentar acompanhada a elaboração do luto. Uma perda é um evento estressante que provoca desgaste físico e emocional significativo. E a maioria das pessoas passa por esse processo sem precisar de ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. Porém, em alguns casos, isso é necessário. O enlutado não deve ter receio de buscar esse suporte caso perceba que não está conseguindo enfrentar esse processo sozinho para essa dolorosa situação. Se a pessoa está fisicamente fragilizada, terá menos energia e disposição para enfrentar o seu luto e sua rotina diária. Sentir-se minimamente bem, fisicamente e emocionalmente, é condição importante para o enfrentamento dessa dor. O livro da vida contém capítulos tristes. Um deles é a partida definitiva pela morte de uma pessoa da família ou mesmo de um amigo do peito. Nessa condição, é como se parte do corpo tivesse sido arrancada sem que nada possa ser feito. As perdas fazem parte do viver. É preciso enfrentá-las, respeitar o seu processo para que o ciclo se feche. A vida não foi criada para terminar com a morte, mas para se transformar através da morte. O luto aos poucos se vai. Um dia, a pessoa enlutada vai acordar e ter vontade de fazer algo que há muito não fazia. E este será um sinal de que a vida está clamando por ser vivida. É preciso equilíbrio e maturidade para colocar um ponto final em certas coisas da vida. Colocar um fim é dolorido porque significa admitir perdas.